irmãs ficarem um pouquinho de pé, só para a gente ler só esse primeiro versículo, e depois podemos sentar, porque eu vou estar citando outros versículos, mas não precisam levantar. Amém? Então, 2 Coríntios 1, 22. Esse vai ser o texto base, tá? Que é meu coração, habitação do Espírito Santo. Antes de lermos, eu quero que você responda ao seu coração, a você mesmo. Seu coração é habitação somente do Espírito Santo? É sobre isso que vamos falar, se é somente do Espírito Santo, porque nós, como mulheres, como cristãs, precisamos que nossos corações sejam somente do Espírito Santo. Amém? Então, em 2 Coríntios 1, 22 diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Pode sentar, irmãos. Geralmente, quando se fazem assim, poucas pessoas, que a gente pode fazer pergunta, mas, infelizmente, por conta do nosso horário, quem tiver alguma pergunta, depois pode me chamar e conversar, que se eu souber, eu respondo. Amém? Se eu não souber, eu mando para a irmã Marilene, para o pastor. Amém? Então, esse texto, ele diz, a Bíblia ela não explica que selar é por marca como sinal de propriedade. Então, se você foi selada pelo Espírito Santo, você é propriedade do Senhor, propriedade exclusiva de Deus. O significado de selar, isso me chamou muito a atenção. Vou tentar explicar. O significado de selar, colar, fixar, unir partes para impedir que algo se mova ou permita a passagem de algum objeto ou líquido por uma fresta. E muitas das vezes nós abrimos brechas. Brechas para que o mundo fale ao nosso coração. Mas o Senhor, Ele fechou, Ele selou o teu coração. Então, se entrar algo que não é dele, foi você, foi eu que abrimos o coração e demos essa pequena brecha, né? Assim, nós temos a mania de falar, não vamos dar uma brecha, não, né, para as coisas do mundo, ou então vamos entrar na brecha. Essa é a brecha, né? Então, nós não podemos, não devemos abrir brecha nenhuma para que as coisas mundanas entrem no coração, porque o Senhor tem um zelo muito importante, assim como a nossa irmã Marilene falou na pregação dela. Ele vê o seu e o meu coração. Só Ele conhece. Seu esposo, seus filhos, ninguém conhece os nossos corações, apenas Ele. Então, se Ele selou, é para que nada entre. Aqui, quando fala nenhum líquido, olha o líquido, como um líquido vai entrar por uma fresta. Não passa. Olha como Ele selou. Olha o cuidado de Deus para conosco. Isso é maravilhoso. O Senhor marcou como propriedade exclusiva dEle. Olha que coisa linda. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Você é? Amém. Fixou o seu Espírito Santo em nossos corações. Ele selou ao ponto de não permitir que nada penetre nele. Agora, o penhor é a entrega de uma coisa. Na Bíblia, é a garantia de que Deus irá finalmente cumprir em nós a sua promessa de salvação eterna. Esse é o penhor, né? Você já ouviu falar em penhorar alguma coisa? Antigamente existia muito isso, né? Eu lembro que o meu pai até penhorava lá o ouro, né? Lá quando queria um dinheiro a mais. Então, olha só se penhora o quê? Coisas valiosas, né? Só se penhora coisas valiosas. Então, você é valiosa para o Senhor. Você é uma peça valiosa aos olhos do Senhor. Você, né, só penhora aquilo que tem, né? Pode ser carro, ouro, mas o seu coração tem que ser de Cristo, né? Quando o nosso coração está repleto do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela flui, ela cresce e logo é transmitida através dos nossos lábios. Porque nós estávamos lá em cima orando e a Paula falou uma coisa que eu coloquei aqui. Porque a boca diz do que o
coração está cheio. Então, se teu coração está cheio da palavra de Deus, você vai só falar do amor de Deus para o teu irmão. Você só vai falar do amor de Deus para o teu marido, para os teus filhos. Aonde quer que você vá, você vai falar o quê? Do amor de Deus. Por quê? Porque o teu coração está cheio do Espírito Santo. Mas, se você deixar entrar aquela sujeirinha, igual aquelas músicas que eu cantava com a Rafaela, né? Se deixar aquela sujeirinha no teu coração, os seus lábios podem proferir outras coisas que magoam o Espírito Santo. Então, vamos vigiar nossos lábios, né? Quando nós abrirmos nossos lábios para falar algo que magoe um irmão, que ofenda, pense, no meu lugar, o Senhor falaria isso? Eu penso muito assim, até em coisas que eu faço, eu penso, o Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, eu faria isso? Eu me envergonho. Eu me envergonho. Porque eu vejo a santidade de Deus. E Ele nos chamou para ser santos, não do mundo. Não coisas que nós podemos nos envergonhar ou envergonhar até aos nossos familiares, né? É através do coração que ocorre a compreensão. Sempre. Tudo que você vai entender vem do coração, vem do teu coração, né? A palavra dita aqui aos domingos de manhã, domingo à noite, às quarta-feiras, né? Culto de mulheres, de homens, de jovens, ela traz o quê? A compreensão. Mas você só vai entender se o teu coração estiver voltado para Cristo. Né? Se você não tiver com o coração voltado para Cristo, você vai ouvir aqui no domingo, na segunda-feira você já não lembra qual foi a pregação. Né? Infelizmente, é dessa maneira. Né? Deus colocou em nós sua marca. Qual a marca do Senhor? É o selo. Né? Quando você vai enviar uma carta, que quer que ela chegue logo, hoje em dia ninguém envia mais, né? Mas antigamente, no meu tempo, né? Tinha que ser uma carta registrada, né? Por quê? Para chegar mais rápido. Então, quando você sela alguma coisa, é para ser entregue, é uma coisa fechada, né? E é assim que está nosso coração. Foi isso que ele fez, ele selou, né? E quando o seu Espírito passa a habitar em nós, quando reconhecemos que Cristo é o único e verdadeiro caminho, então, a partir daí, somos selado. Isso mexeu muito comigo, porque quando nós aceitamos a Cristo, nesse momento, quando você levanta a mão, vem aqui, ou põe a mão no teu coração, quando alguém faz o apelo, não sei como foi que cada um se converteu, é nessa hora que o Espírito Santo sela teu coração. Agora, será que do momento que ele selou teu coração até hoje, ele está selado? Será que você não deixou uma brechinha? Eu não deixei uma brechinha? Eu deixei várias, porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Né? Eu não abri uma brecha, eu abri uma porta enorme. Mas o Senhor é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que hoje eu estou aqui. Né? Para a honra e glória do nome dele, e vocês também estão aqui, né? Porque nós sabemos que nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, muitas das vezes nos afastamos da casa de Deus, da presença do Senhor por problemas, e não pode ser assim. Você tem que estar achegado a Ele, porque com Ele está difícil. Não pense sem Ele como seria, nem tente pensar, porque não há possibilidade. Né? E, certa ocasião, fizeram uma pergunta ao principal personagem da Reforma Protestante, Martim Lutero. Né? Perguntaram a Martim Lutero assim, como ele fazia para resistir às pressões do diabo? Fizeram essa pergunta para ele. O que são pressões do diabo? São investidas insistentes dele, que nós temos todos os dias. Né? Não foi só no Martim Lutero, mas todos nós temos a investida de Satanás em nossa vida. Né? E Martim Lutero falou algo que eu fiquei pensando, Senhor, eu vou contar para as irmãs o que ele falou, depois vocês vão entender.
Ele disse que quando o diabo vem bater à porta do meu coração e pergunta quem mora aqui, quem vai atender é Jesus Cristo. E diz, Martim Lutero costumava morar aqui, mas ele foi despejado. Agora eu habito aqui. Irmãs, eu fiquei abalada. Porque tenta imaginar, a presença total de Cristo no teu coração, para ele ir responder a Satanás. Teu coração tem que estar como? Limpo, puro, totalmente voltado para quem? Para o Senhor. Aí sim, ele responde a Satanás. Tem como ele investir numa vida dessa? Não. Ele pode investir ao redor da pessoa, teu filho, teu marido, que não são cristãos, amém? Das pessoas que você trabalha, né? E pode investir para afetar você. Mas quando ele vai bater na porta do teu coração, do meu coração, quem responde? É Cristo que mora nele. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu que moro aqui. Aqui quem mora é Cristo. Porque eu, quando aceitei-lo, eu entreguei a minha vida e o meu coração a ele. Então, ele pode tudo. Nele, eu posso. Amém? Mexeu muito comigo isso que Lutero falou, né? Não sei se os irmãos conhecem, né? Mas vamos imaginar como é esse coração. Como são os atos dessa pessoa. A pessoa ao qual que o diabo bateu e quem atendeu foi o Senhor. Como é esse coração? Tenta imaginar como é. É um coração que fica escutando essas músicas? É um coração que fica toda hora no celular, ao invés de pegar a Bíblia e dar uma lida? Que não tem tempo para abrir a palavra de Deus, não tem tempo para pegar um minutinho que for, se ajoelhar e falar com o Senhor. Mas tem tempo para ver uma série, para ver uma novela, para ver um jornal. É esse coração? Não. É um coração que busca, em primeiro lugar, as coisas do alto, do céu. É esse coração que nós queremos e que nós precisamos tê-lo, né? Não só queremos, nós temos que tê-lo, porque nós temos que buscar. Quando eu li isso aqui, eu lembrei daquele hino que fala: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Né? Dai-me um coração igual ao teu. Ele nem deu o coração, ele foi para dentro do teu coração. Ele agiu dentro do teu coração. Ele falou por você. Ele tomou as suas dores. Ele acalentou você. Esse é um coração realmente voltado a Cristo, né? Por isso, para termos um coração desse, a primeira coisa que temos que fazer, nos esvaziarmos. Tirar todo o eu da gente. Porque não adianta eu falar assim, irmãos, não mexe celular, da novela. Todos fazem isso. Mas o que nós temos que fazer? Nos esvaziarmos e entregar mais a Deus do que as coisas mundanas. Porque nós vivemos aqui, mas a gente pertence a esse mundo? Não, então a gente já tem que ter o pensamento e o coração direcionado a Ele, né? E assim tem que ser. Um outro versículo que faz ligação a esse que eu li, de 2 Coríntios, é em Gálatas. As irmãs não precisam abrir, não, tá? Eu vou ler e vou explicar, porque a hora parece que ela vai contra o tempo mesmo, quando a gente está aqui. Meu marido falou comigo, eu falei assim, eu escrevi pouco, vai acabar em 10 minutos, 20 minutos. Ele, você que pensa. Outro versículo é em Gálatas 5:22. Deixa só eu abrir aqui, Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Eu me parei nesse trechinho aqui. Contra estas coisas não há lei. E nós conversamos, né? Eu e meu esposo. E
Qualquer ser humano que cultiva o fruto do Espírito tem em si algo maior que qualquer lei humana. Por que a lei humana? Nós temos várias leis, né? Em colégio, em estado, município, no nosso Brasil, mas nada, como diz aqui, né? Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas de Gálatas 22. O quê? O fruto do Espírito, não há lei. Quem a tem, tem tudo. O fruto do Espírito não é nosso. Nós apenas o cultivamos. O fruto é de quem? Do Espírito, do próprio Deus. Quando Jesus se foi, ele deixou quem? O Espírito Santo, né, para nos consolarmos. O fruto do Espírito Santo é de Deus. Fruto é uma unidade. Quando nós lemos lá, né, sobre o fruto do Espírito, nós vemos o amor e várias outras coisas. A alegria, a paz, essas são as virtudes, né? Que temos 9 virtudes citadas em Gálatas. Agora, o que é um fruto? Eu tentei passar para um lado mais prático, depois para o espiritual. Falei sobre a manga. Eu poderia falar sobre a pizza, sobre qualquer outra coisa, mas o Senhor me deu a manga, eu botei a manga. A manga ela é uma fruta produzida, vinda da mangueira. Eu posso pegá-la, comê-la, fazer suco, usá-la como queira, fazer algo bom ou ruim. Porém, ela nunca será uma produção minha. Eu não posso produzir manga, né? Ela nunca será uma produção minha. Por quê? Porque ela é da mangueira. Mesmo assim, posso me beneficiar da fruta, que é da mangueira, mas ela não é minha. Vamos para o lado espiritual. Nós podemos e devemos nos beneficiarmos com o fruto do Espírito. Como o texto diz, o fruto é do Espírito. Lá em Gálatas, ó. O que ele falou? O fruto é de quem? É do Espírito. Não é nosso. Pois o Espírito Santo, ele gera o fruto do Espírito em nós. E nós geramos o quê? O pecado. Infelizmente, o fruto que nós produzimos é o pecado. E isso é muito complicado, porque é através do pecado que entra a morte, entra, como já entrou, né, desde Adão e Eva, os primeiros lá, como fruto, que é tudo o fruto do Espírito, né? O fruto do pecado que a gente produz, ele é tudo que contrapõe o fruto do Espírito. Tudo que é contra, né? Se é amor, é desamor. Se é paz, você não vai ter paz. Tudo é ao contrário, né? Que quem produz ele? Nós. Mas lá quando eu falei sobre a brecha no teu coração, nós só vamos produzir algo contra se deixarmos uma brecha para que Satanás entre e faça a arruaça, né? Mas nós somos mulheres de Deus, né, irmãs? E nós não vamos permitir que isso aconteça. Vamos entender agora, vamos entender um pouco as virtudes do Espírito, que o Espírito gera em nós. O primeiro é o amor. Eu que escrevi algo sobre cada um, sobre os 9, né? O amor. O crente, ele não tem opção de não amar. Ele ama porque foi transformado pelo Senhor Jesus. Ele ama porque o amor de Deus preencheu sua alma e o seu coração. Ele ama porque Jesus o amou primeiro e se revelou como é verdadeiro, doador, compassivo, compreensivo, paciente. Ele demonstrou isso através de quê? Da cruz. Na cruz, ele demonstrou o amor que ele tem por nós. Ele deu a vida por você e por mim. Esse é o amor que a gente não entende. Eu hoje abracei a minha líder e eu falei, eu descobri porque eu te amo. É um amor de Cristo. É um amor puro, né? Sem cobranças. É um amor sem interesse.
Porque é fácil se amar uma pessoa que ela pode te dar algo, né? É muito fácil. Mas é difícil você amar aquele irmãozinho que está lá parado, vamos dizer eu, né? Que sou ali, quietinha e tal. É difícil. Por que é difícil? Porque eu vou dar o quê para você? Eu não tenho nada para dar, mas mesmo assim você me ama. Porque eu amo cada uma que está aqui no amor de Cristo. Esse é a primeira virtude do fruto do Espírito. A segunda é a alegria. A alegria do cristão, ela não é meramente momentânea e falsa. Ela é contagiante, igual nós vimos agorinha aqui. Contagiando. Aqui e ali, aqui estavam as crianças, ali estavam os maiores, tudo pulando. Ela é o quê? Contagiante. Você está pulando por quê? Você está rindo por quê? Você deixou em casa o quê? Você tem pessoas doentes, você tem pessoas com problema, e você está alegre? É a alegria de quem? De Deus. Ela é contagiante, ela contagia. Eu não estava pulando, não, porque não dá por conta da coluna. Mas eu estava ali me animando com as irmãs que estavam pulando. Né? E essa alegria, ela é gerada em Deus e produzida pelo Espírito Santo. Então, ela é gerada, Deus gera a alegria em você, e o Espírito Santo que está habitando no teu coração, produz ela. Ela independe de você estar bem, mesmo quando você não está bem, você tem uma alegria. Não é de ficar sorrindo, mas você tem essa alegria dentro de você. Logo em seguida da alegria vem quem? A paz. A paz é algo que, quando a gente fala, acham, irmão, a paz do Senhor é uma paz que ela invade. A paz, ela não se caracteriza pela ausência de lutas. Quem não tem lutas? Irmãos, todos têm. Eu posso ter uma luta que você não tem, mas você também tem uma que a irmã não tem, né? Mas temos lutas. Mas mesmo assim a gente tem paz no coração. Mas por sabermos quem está no controle de Deus. Muitas das vezes as irmãs pedem oração no grupo e algumas têm mania de falar assim, Deus está no controle. É essa paz. É quando a gente sabe que Deus está no controle. Aí a gente tem essa paz. A paz que invade o coração do cristão não depende de situações boas ou ruins. Ela excede nosso entendimento. Por que ela excede? Pelo que eu acabei de falar. Porque mesmo você não estando bem, você tem paz. O teu coração está calmo. Você tem alegria. Você tem amor. Né? Às vezes o pessoal fala, esses crentes são loucos. São doidos. Né? Por quê? Porque eles não entendem que o fruto do Espírito está no teu coração. Foi selado no teu coração. Eu errei aqui, né? Botei a 4 na primeira, então deixa eu voltar. A 4 é a longanimidade. Em hebraico é orek. Ser longo, eterno. Ou seja, a longanimidade é um dom de que evidencia que a paciência da pessoa é longa. E isso é um sinal de quem está em comunhão com o eterno. Está caminhando para a vida eterna. Um grande exemplo de paciência, de longanimidade, quem é? Que eu vejo na Bíblia? Jó. Jó, ele teve uma paciência muito longa. Ele ouviu a esposa, ele ouviu os amigos, todos falando contra ele, e ele seguiu. Por quê? Ele sabia que ele estava em comunhão com quem? Com o eterno. E é isso que a gente tem que ter. Nós temos que ter essa evidência de paz. Paz no coração, amor ao teu próximo e longanimidade, né? Que é essa tranquilidade que o cristão tem. A quinta é a benignidade. Ela é a dedicação ao bem. A pessoa tem seu coração voltado para fazer o bem, como as pessoas falam, sem olhar a quem. Né? Porque você fazer bem à sua família é fácil. Não é difícil. Fazer o bem à Lorena é fácil. Eu sou família dela, tá, gente? É fácil. Eu quero fazer o bem
aquele que está ali, ó, passando frio, passando fome, aquele que eu não conheço, a orar por quem a gente nunca nem conhece. Isso é fazer o bem. Isso é ser benigno, né? Ou a intercessão, eu vejo muito isso na intercessão, porque muitas das vezes nós oramos, as pessoas oram por pessoas que a gente nem conhece, colocam o nome lá e a gente coloca o nosso joelho ao chão e vai orar e pedir ao Senhor, se é cura, se é salvação, seja o que for, e a gente nem conhece. Isso é uma pessoa benigna, né? A pessoa benigna, ela faz o bem sem esforço. Ela é boa, ela se preocupa com o próximo. Isso é ser benigno, né? Eu quero ser, eu procuro ser, eu tento ser, porque a gente precisa disso. A gente precisa, como muitas das vezes eu peço oração. Já pedi orações de não estar na igreja, pessoas que nem me conhecem, né? E eu pedi oração, a pessoa orou, e eu não pude chegar à pessoa e falar que realmente eu saí daquela situação. Eu não pude falar porque eu não sabia quem era aquela pessoa. Mas isso é uma pessoa o quê? Benigna. Porque ela faz o bem sem olhar a quem, né? A sexta é a bondade. É interessante isso. Eu parei muito entre a benignidade e a bondade. A bondade é a benignidade na prática. Não sei se os irmãos entenderam. A benignidade é o quê? Você é bom. A bondade, você faz uma coisa boa, né? A bondade, ela tem sinônimos. Amor, serviço, caridade, são atos de bondade. Então, você amando, você vai fazer o bem. Você se colocando a serviço da pessoa, você está fazendo o bem. E a caridade, que é aqueles que precisam de algo. Então, o benigno, ele é. O bondoso, ele faz. O benigno não tem jeito, ele é. E o bondoso, ele faz a bondade. Então, são duas coisas assim. Eu fiquei muito tempo nesses dois aqui, no quinto e no sexto, porque bateu aqui em mim, né? Ele é muito junto, são muito juntos. Todos os 9 são, mas esses dois, um puxa o outro. A sétima é a fidelidade. Só se é fiel se formos cheios de fé. Se você não tem fé, não tem como você ser fiel. Aí você vai falar, o que tem a ver a fé? Eu sou fiel, meu marido, eu tenho que ter fé? Sim. Se você não tem fé, você não é fiel. O cristão precisa ser fiel, em primeiro lugar, onde? Na palavra de Deus. Se você é fiel na palavra de Deus, em consequência, em tudo mais, você será fiel. Porque se você for pegar toda a palavra de Deus, ler e ser fiel àquilo que a palavra fala, você vai ser fiel a tudo. Tudo mais, ele vai se encaixando. A palavra de Deus, ela encaixa em tudo na vida do cristão. Por isso que é bom a gente... É bom não, é necessário a leitura bíblica. O 8º é a mansidão. É uma coisa que nós temos que buscar muito. A mansidão. Trata-se de manter a calma. É difícil, né, irmãos? Irmãs, é muito difícil manter a calma. Principalmente em situações, né, que fala assim, eu não vou aguentar, vou ficar calada. Não. Temos que ser manso. Né? Aí nós vamos em todos esses que nós já lemos. Né? O manso sempre pensa antes de falar, antes de agir. Ele ouve mais e fala menos. Ele não dá vazão à ira, porque a gente se ira. Na Bíblia mesmo diz que nós nos iramos, a gente ira. Só que ele não pode dar vazão à ira. Você não pode dar êxtase, né? Você ficar naquela... Eu estou chateada com a Tamires e... O que vai acontecer? Porque ela me aborreceu, eu vou me irar com ela. Você não pode dar essa vazão. Você tem que ir para o joelho. Vai para o joelho, ora que passa, isso passa. Eu falo por experiência própria. O que eu estou falando, eu já passei. Porque não adianta você falar algo que você não passou. É muito fácil, né? O manso, ele é submisso e humilde. Né? Você é submisso? O crente tem que ser submisso, irmão. O crente é submisso, primeiro, a Deus. Eu digo no meio evangélico. Depois ao pastor,
As lideranças, nós temos lideranças. E é escala, vai indo. Do pastor a outros. Então, essa humildade mostra o quê? A mansidão. Quando se fala que tem que se falar menos e ouvir mais, eu lembro de uma coisa, não tem jeito. Por que que Deus me deu 2 ouvidos e uma boca? É sinal que eu tenho que ouvir mais e falar menos. Se a gente ouvir mais e falar menos, você magoa menos o teu irmão, você vai entender melhor. Porque muitas das vezes a gente escuta e joga. Não. Vamos parar. Antes de falar, antes de abrir sua boca, ore. Porque vai mostrar o que o teu coração está cheio. E você já pensou, você dá um mau testemunho, não de você, mas de Deus? Ao Deus que você serve? É muito importante isso. Né? Então, a mansidão, ela é isso. O manso, ele é... Nunca esqueça disso, nunca. Eu vou guardar para sempre. Esse aqui. O manso, ele é submisso e humilde. Eu amo ser submissa. Eu falo que eu nunca nasci para ser líder. Não, eu comentei até com a Lívia uma vez. Eu não nasci para ser líder. Não nasci para ser líder. Eu gosto de ser mandada. Vai lá, igual a Paula fala, vai lá orar para o fulano, eu vou... Vai para cá, eu vou... Né? Eu gosto disso. Eu me sinto mal se eu falar, fulana, vai lá fazer isso. Eu me sinto mal. Tem pessoas que nascem com aquele dom, né, de autoridade para mandar. Mas não. Mesmo você que se sente assim, tente mudar. Tente ouvir mais. Tente ser manso. Tente ser humilde. E, por último, domínio próprio. É algo que realmente nós temos que nos vigiar com isso, né? Sem Deus, somos totalmente descontrolados. Isso não tem jeito. Nós somos descontrolados mesmo. Aí entra o quê? O coração quebrantado, né, que foi falado aqui. Entra o quê? Um coração cheio do Espírito Santo, que quando alguém faz alguma coisa, você... eu fico vermelha, né? Sobe aquilo que fica vermelho, o que eu faço? Fecho a boca. Eu escutei, mas eu vou fechar meus lábios. Fecho meus olhos. 1 minutinho. Então, as pessoas tinham mania assim, conta até 10, né? Não conta até 10, não. Fala, Senhor, me ajuda. Fala só isso. Que você vai conseguir ter o domínio próprio. Né? Somente Deus que controla o coração humano e os impulsos. Impulsos, mulher, é terrível. Eu digo, né? Eu sou. Mulher é terrível, impulso. A gente vai muito por impulso. E não pode. Não pode. Uma mulher cristã, ela não pode ir por impulso. Ela tem que ir na direção de Deus. Né? Nós temos que dominar quem? O nosso eu. O nosso eu. Eu tenho que dominar o eu. O eu. Eu tenho que morrer. Eu tenho que me abater. Que diminua eu e cresça ele. Né? Assim tem que ser. Né? Então, essas virtudes, irmãos, eu estava falando... Eu sempre falo do meu marido, não adianta, porque a gente conversa muito. Tanto ele, quando vai pregar, ele me senta e a gente conversa e eu com ele também. As virtudes, a Penha, ele também, são sobrenaturais. Elas não são. Ninguém entende, só entende quem tem o selo do Espírito Santo no coração. Porque você já imaginou amar alguém que te olha de lado? Amar, não é gostar, não. É amar. Amar de pegar aquele abraço gostoso, dar e falar, eu te amo. Eu tenho mania de falar eu te amo para todo mundo. Eu gosto. Né? Meus filhos, toda vez que eles ligavam para mim, estavam no trabalho, eu te amo, tá, filho? Antes de desligar. Eu tenho essa mania, eu te amo. Mas eu amo mesmo. Né? Agora, como é difícil amar? Como é difícil ter alegria quando você está triste? Então, as virtudes do fruto do Espírito Santo não são sobrenaturais. O mundo entende? Não entende, só entende quem tem o Senhor no coração. É muito bom, é muito bom. Cada dia que a gente vem à casa de Deus, cada dia que a gente busca Deus, é diferente, é gostoso. Você sai cheia,
Às vezes em casa está um problemão, né? Que todo mundo tem o seu problema. Mas tu sai daqui com o coração tão aliviado, com alegria, com a paz, amando quem olhou para tu de cara feia ou falou com você algo que você não queria ouvir. Porque é assim, você não quer ouvir. Tem certas coisas que falam e você precisa, mas não quer. Nós temos que vigiar isso também. Então, se temos o selo marcado em nosso coração e o penhor do Espírito, temos essa virtude que eu falei, que são as 9, né, que está em Gálatas. À medida em que nossa busca pelo Espírito Santo invada nossos corações, ele opera em nós e em nosso caráter, principalmente no nosso caráter. Se você era aquela irmã que falava uma mentirinha, você não vai falar mais, porque você tem o Espírito Santo. Porque é Jesus que habita dentro dele. Lembra do Martinho Lutero? Foi Jesus que atendeu, não foi você. Então, tudo muda. Onde antes alimentávamos o fruto do pecado, né? Porque você gera o fruto do pecado, isso aí não tem jeito. Mas você não pode cultivar ele, né? Com sentimentos de raiva, mágoa, egoísmo, crueldade, fofoca, inveja e muitos outros, né? Com nossos corações voltados para Deus e transformado pelo Espírito Santo, desfrutamos dessas virtudes, não mais daquelas que quando eu estava no mundo, não mais daquelas que eu me atolava no pecado. Eu não vou cultivar esse fruto. Eu vou cultivar quem? O fruto do Espírito, né? Que é o que nós falamos aqui. Porém, temos de cultivá-lo. Como nós sabemos, esse fruto não é nosso, não é. Mas o Senhor nos presenteou, porque isso é um presente divino do céu. E só cultivamos com como que a gente vai cultivar? Cultivar o pecado é fácil, muito fácil. É só você fazer as coisas que teu coração pede, que teus olhos pedem, né? Mas como é que nós cultivamos o fruto do Espírito? Diz para mim. Com leitura bíblica e oração. Isso sim é alimentar as coisas celestiais. Tira um tempo, ora todos os dias. Nem que seja 5 minutos, 2 minutos, aí depois passa para 10, até conseguir ficar 1 hora ajoelhado orando. Assim você cultiva, assim você vai ver essas virtudes sobressaindo na tua vida. Aí eu posso me perguntar, como vocês também. Eu me fiz essa pergunta, tá? Se não vejo as virtudes do fruto do Espírito em mim, eu não tenho? Porque muitas das coisas a gente não vê. Mas se eu não vejo em mim, saiba, isso é bom. Se você não vê, isso é bom. As irmãs se assustaram. O problema é se os outros não veem em mim. O problema é se o seu familiar não vê esse fruto em você e você todo domingo bota a sua roupa, a Bíblia debaixo do braço e vem para a casa de Deus. É se onde você trabalha, você não é boca de Deus. Se onde você estuda, você não mostra piedade, você não mostra amor, você não mostra essas virtudes. Então, se eu não vejo, tranquilo. Mas as pessoas têm que ver isso em mim. As pessoas têm que ver essas virtudes em você. E eu creio que todas nós temos essas virtudes. Amém? Mais um versículo, 3, né, que eu peguei foi sobre a parábola do semeador. Não precisa abrir, nem eu vou ler por conta do tempo, porque já se passaram 40 minutos, irmãs. Já. Então, nós vamos lá. Mateus 13, quem quiser anotar, Mateus 13, de 1 a 23, e Marcos 4, de 1 a 20. Ah, tem! Eu esqueci, desculpem. Fala sobre a parábola do semeador. Aí, domingo, eu não estava aqui, né? Eu ouvi a pregação do pastor
pela manhã. Pastor, esse mês pregou quase o meu esboço todo. Eu falei, Jesus. Eu cheguei até a comentar com a irmã Marilene. A irmã Marilene, ele falou tudo. Ela é confirmação mesmo. Eu falei, amém. E todas as oficinas, pode ter certeza. Também a mesma coisa. Então, o nosso pastor, ele, na pregação de domingo, ele disse que nosso coração, que em nosso coração, tem um lugar para a semente. Que semente é essa? A palavra de Deus. Até no coração do que não é cristão? Sim. Até no coração de quem não é cristão. Já tem um lugarzinho separado para a semente de Deus. Então, se meu coração já tem um lugar separado para a semente, o que eu preciso é que meu coração esteja preparado para recebê-la. Nós ouvimos a pregação toda sobre a boa terra, né? Que é o nosso coração. Então, o teu coração, ele está preparado? Mas eu sou cristã, lógico que estou. Lógico que meu coração está preparado. Nem sempre. Às vezes você escuta, aí parece que toca aqui um WhatsApp, eu vou lá olhar quem é, aí uma criança sai, eu olho para lá. É distração, irmão. Teu coração tem que estar voltado e tua visão voltada para a palavra e teus ouvidos ligados para a palavra do alto. Essa é quando cai a boa semente. A terra está lá. Você tem que preparar. Quem está aqui em cima está lançando. Será que ela vai brotar? Será que quando ela cair, você vai conseguir passar? Você a entendeu? Se não entendeu, é gravado. Vamos assistir durante a semana. Vamos ouvir mais o que foi dito. Vamos tentar colocar em prática tudo o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus gera em nós algo diferente. É assustador para quem não conhece a Deus. A palavra de Deus, ela salva o perdido. Ela regenera o doente, ela liberta o oprimido. Ela produz fé onde nunca houve. Santifica e, o mais importante, ela nos aproxima de Deus. Isso é você mergulhar nas Escrituras. Se você não mergulhar nas Escrituras, se você não estudar, eu não sei se eu estou sendo repetitiva, mas tudo gera em volta da Bíblia. A palavra de Deus. Se você não estudar, se você não ler, você cai. Você não fica de pé. As lutas que nós passamos, os problemas, nos faz abater. Mas se você está ligada aqui, você consegue ficar de pé. Capengando. Mas aí tem aquele irmão, lembra? Que te ama? Que quando você está mancando de uma perna, ele segura você. Eu não sei se ela está aqui. Hoje eu estava com muita dor no braço. Não está não, Vanessa. A Vanessa segurou meu braço. O tempo todo ali na oração, ela segurando meu braço. E eu fui agradecendo a Deus, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Porque nesses momentos que nós vimos, né, o cuidar de Deus, o cuidado do Senhor, né? Quando permitimos que ervas daninhas, que é quem? O pecado. Essas ervas são o pecado. Cresçam junto com a semente pura, que é quem? A palavra de Deus. Nenhum fruto poderá ser visto ou produzido, pois os desejos das tentações mundanas sufocam o desejo pela oração e leitura, pela busca. Aí foi onde eu citei celular, novela. Gente, eu estou citando isso, mas eu não estou querendo dizer que vocês não tenham que ver, não. Quem sou eu para falar isso? Só que a gente vai estar o quê? Alimentando o fruto do pecado, que a gente sabe gerar. Nós somos tão terríveis que nós geramos o quê? O fruto do pecado. Nós não podemos gerar ele. Nós temos que cultivar o fruto do Espírito. Quando nos permitimos, né, que cresçam junto, como? Eu venho para a igreja, eu escuto a palavra, mas quando eu chego em casa, eu já até esqueci o que foi pregado. Se uma pessoa chega assim, qual foi a pregação da tua igreja no domingo à noite? Ih, irmão, não sei não, o pastor falou alguma coisa sobre salvação. Isso por quê?
tem uma erva daninha no teu coração, crescendo junto com a palavra de Deus. Porque a gente pode até fazer as coisas para Deus, mas não faz como Ele quer, que é o coração puro, né? Nós fazemos sufocando. Pois em nossos corações não pode ter o joio e o trigo. O Senhor permite que cresçam juntos, mas nós sabemos que há a colheita, né? Haverá a colheita. E o joio, ele é terrível, que é o pecado. Ele se espalha silenciosamente e rapidamente. Quando percebemos, o trigo morreu. O que é o trigo? É o desejo de buscar as coisas do céu. É o desejo de ler a palavra, de entender. Você não entendeu, gente? Hoje o celular, ele serve para isso. Muitas pessoas não têm o costume de pesquisar. Pega um versículo, coloca ali, vê, lógico, quem está falando, pesquisa, e você vai ver como o leque se abre com um versículo. Então, ao invés de você fazer isso, você vai pegar, vai entrar para o Facebook, Twitter, Instagram, né? Eu não entendo muito bem disso, não, que eu não gosto. Só gosto. Tenho Facebook, mas não gosto muito, não. Mas aí, ao invés de você pegar a palavra para ler, até no celular mesmo, você vai, viu que tem uma mensaginha ali, vai, toca para ver a vida do irmão, para ver onde ele está viajando, para ver com quem ele foi. Isso é o quê? Você cultivando o quê? O fruto do pecado, né? É isso que a gente tem que tirar. Então, esse joio, ele é terrível. Ele se espalha muito rápido. E quando percebemos, o trigo morreu. Não conseguimos nem pegar a Bíblia. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansada. Mas se me chamarem para uma festa, eu vou. Que cansaço é esse? Eu escuto muito o pastor falando, você não vai para a igreja porque está resfriado, mas amanhã você não vai trabalhar? Então por que você não pode vir para a igreja? Pode sim. Com dor de coluna, se encosta ali no parendão, ou então bota uma almofadinha nas costas, igual a irmã Zuleika, fica ali, mas venha. Venha, e tenho certeza que vai ser o dia que você vai mais receber. É o dia que você vem capengando, porque aquele irmão que eu te falei, ele vai te segurar. Ele vai orar por você. Então, se a gente faz isso, vai deixando, ficando, daqui a pouco, acabou aquele fogo do Espírito, acabou o cultivo que nós tínhamos de cultivar o fruto que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Ele morre. Aí, infelizmente, nós vamos estar totalmente nas mãos de Satanás. Ele faz do que quer, ele faz boneco da tua vida. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Que nós possamos fazer como Lutero fez. Ele fala, fui despejado do meu coração, quem habita nele é Cristo. Né? E eu quero muito falar, Senhor, quem habita no meu coração é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Eu quero apenas buscar as coisas do céu. Esse congresso, ele abriu ontem, de uma forma, tratando de uma maneira, quebrando muralhas. Depois hoje aqui, à tarde, na pregação da irmã Marilene, já tratou de uma outra maneira, de vários tipos de corações, que como eu cheguei para ela e falei, eu fiquei muito emocionada, porque eu tenho certeza que muitas irmãs aqui foram libertas, muitas irmãs aqui vão sair com os corações diferentes, porque no teu coração não pode haver mágoa, não pode haver rancor. Porque, já imaginou? Como é que Jesus vai falar como falou para Lutero? Lutero não mora mais aqui, não. Quem mora sou eu. Se você tem mágoa no teu coração, se você tem inveja, se você tem algo ruim, né? Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pedir ao Senhor para ser transformado. Né? E que realmente nós sejamos despejados desse coração. Né? Então, o meu coração, ele pertence a Ele, somente a Ele. O meu coração é habitação total, não é parcial. Deus não quer nada parcial, não, irmão. Deus não quer nada parcial, não, principalmente o coração. Deus quer total.
Se ainda seu coração não é totalmente de Deus, a partir de hoje, no transbordar do coração, ele vai ser totalmente de Cristo. E você vai falar, Cristo habita dentro de mim. E você não vai só falar, você vai demonstrar nos seus atos, dentro de casa, no trabalho, com teu irmão, com teus familiares. Você vai ser uma mulher transformada. Eu lembro na época, acho que já não sei quanto tempo tem, nós estávamos ali fora conversando, a Marilyn virou, no transbordar do coração. Eu nunca mais esqueci, faz muito tempo que Deus colocou no coração dela isso. Que era esse o tema, no transbordar do coração. Coração, a terra boa, fértil, que a semente daqui de cima do nosso pastor, que eu tenho um orgulho de dizer, meu pastor, lança a cada domingo no teu coração. Então cultiva. Vamos cultivar essa semente para que ela cresça e que o fruto possa mostrar as virtudes, que foram todas essas que eu falei, né? Então tenha certeza, a certeza de que você foi selada, fechada, totalmente. Não tem brecha. E tem o penhor do Espírito em você. Amém, irmãs? E eu encerro para a honra e glória do nome do Senhor. Eu espero que você tenha recebido tanto quanto eu, quando eu parei e estudei e falei com Deus, Senhor, eu quero levar algo para minhas irmãs, mas primeiro eu quero pegar para mim. E eu peguei. Então, você possa estudar em Gálatas, que você possa, nessas virtudes, se ver em você, e que os outros, principalmente os outros, vejam todas essas virtudes em você. Vamos nos pôr de pé?